Nem todos os jogos têm intenções boas. Eu sou alguém que você poderia chamar de colecionador de jogos bootlegs do Pokémon. Pokémon Diamond e Jade, Shells, Black, etc. É impressionante a frequência com que você pode encontrá-los à venda de garagem, mercadinhos, bancas e tal. Eles são geralmente divertidos, mesmo que eles possam não ser jogados, e muitas vezes são. Os erros de tradução e de má qualidade fazem-nos involuntariamente engraçados. Eu fui capaz de encontrar a maioria dos jogos que eu joguei na internet mesmo, mas tem um jogo cujo eu nunca vi nenhuma menção. Comprei-o em um mercadinho há cerca de 5 anos atrás. Aqui está uma foto do cartucho, caso alguém que reconheça. Infelizmente, quando me mudei, há 2 anos eu perdi o jogo, então não posso lhe oferecer nada neste vídeo. O jogo começou com a intro familiar da Nidorino e Gengar, da versão Red e Blue. No entanto, a tela de Preston Start tinha sido alterada. Red estava lá, mas o Pokémon não apareceu. Embaixo do logo do Pokémon estava escrito Black Version. Ao selecionar New Game, o jogo começou com um discurso do Professor Carvalho. Imediatamente se tornou evidente que o jogo era essencialmente um hack do Pokémon Red. Depois de selecionar o seu treinador, quando você olhava para os seus Pokémons, você notava que além do Bulbasaur, Charmander e Squirtle, você também tinha o outro Pokémon, o Ghost. Pokémon era de nível 1. Ele tinha o sprite dos Ghosts, que são encontrados em Lavender Tower. Antes de obter o Sleep Cup, ele tinha somente um ataque, o Curse. Eu sei que há ataque real no jogo chamado Curse, mas esse ataque não existia na primeira geração. Por isso, parecia que o jogo havia sido hackeado mesmo. Os outros Pokémons não podiam atacar Ghost. O jogo apenas dizia que eles estavam muito assustados para se moverem. Quando o ataque Curse era usado na batalha, a tela ficava toda preta, o grito do Pokémon oponente era ouvido, mas era meio distorcido em um tom muito baixo que o normal. A tela de batalha então reaparecia e o Pokémon do oponente desaparecia. Se o ataque era usado em uma batalha contra um treinador, quando as Pokébolas representadas de seus Pokémons apareciam no canto da tela, elas teriam uma Pokébola a menos. A implicação era que o Pokémon havia morrido. O que mais estranho de tudo isso é que toda vez que você derrotava um treinador, e ao ver a caixa de texto dizendo Red recebeu $200 por vencer, os comandos de batalha apareciam novamente. Se você selecionar Run, a batalha terminava como termina normalmente. Você também poderia selecionar Curse se você o fazia voltar para Overroad. O treinador desaparecia de vez. Depois de sair e entrar novamente na área, o local onde o treinador estava anteriormente era substituído por uma lápide, como as de Lavender Tower. O ataque Curse não podia ser utilizado em todas as instâncias. Ele falhava quando usado contra algum Pokémon Ghost. Também não funcionava se fosse usado contra treinadores que você teria de enfrentar mais de uma vez, como seu rival ou Giovanni, porém ele pode ter sido usado, e foi muito útil na batalha final contra eles. No entanto, achei que esse é o objetivo do jogo, permitindo que você use o Ghost. Anteriormente eram incapturáveis, e já que o Curse fizeram esse jogo tão fácil para mim, eu basicamente usei os longos da minha batalha. O jogo mudou um pouco depois de derrotar a Elite Four. Depois de ver o Hall of Fame, que consistia no Ghost e alguns outros Pokémon de níveis muito baixos, a tela cortou para um fundo preto. Uma caixa de texto aparecia com as palavras muitos anos depois, como se já tivesse passado cerca de 20 anos. Em seguida, a tela cortou para Lavender Tower. Um homem velho estava de pé, olhando para algumas lápides. Você então percebe que aquele homem era seu personagem. O homem andava
somente a metade de sua velocidade normal, já que você não tinha mais nenhum Pokémon com você, nem mesmo o Ghost, que até esse momento era impossível ser removido de sua equipe por meio de dispositivo do PC. O Overworld estava completamente vazio, não havia nenhuma pessoa, porém havia lápis dos treinadores que você usou Curse anteriormente. Nesse ponto, você poderia ir basicamente para qualquer lugar do Overworld, embora algumas passagens estarem inacessíveis pelo fato de você não ter nenhum Pokémon para usar HMS. Cápsulas para ensinar algum golpe para um novo Pokémon. Independente de você ia, a música Lavender Tower continuava em loop infinito. Depois de perambular por um tempo, descobri que esse lado, Desert Slave, um dos arbustos que normalmente bloqueia o caminho do outro lado, não está mais lá, permitindo que você lance e volte para Pallet Town. Ao entrar em sua casa e ir para o lugar exato onde você começa o jogo, a tela é cortada novamente para um fundo preto. Em seguida, um sprite de um Caterpie apareceu, então ele foi substituído por um Weedle e depois seguida por um PJ, e logo percebi enquanto os Pokémons continuaram a prosseguir de Rattata para Blastoise, que estes eram todos os Pokémons que eu tinha usado Curse. Após o término do meu último time rival, um Youngster apareceu, depois um Bug Catcher. Logo notei que eram estes os treinadores que eu havia amaldiçoado com Curse. Durante toda essa sequência da música Lavender Tower tocando, mas sem seu tom, foi diminuindo lentamente com o passar do tempo. Na hora que seu rival finalmente apareceu na tela, ele aparecia mais com o som de um suspiro demoníaco. A tela fica preta novamente. Alguns momentos depois, a tela de batalha apareceu de repente. O sprite de seu treinador era de um homem velho, o mesmo daquele velho que lhe ensina como capturar Pokémon em Viridian. Ghost apareceu do outro lado, junto com as palavras Ghosts Want to Fighter. Você não podia usar itens em nenhum Pokémon. Se tentasse correr, você não podia. Escapar, a única opção era Fight. Usando essa opção, você fazia com que imediatamente usasse Struggle, o que não afetava o Ghost, mas fazia perder um pouco de seu próprio HP. Mas quando chegava a vez do Ghost, ele simplesmente dizia. Eventualmente, quando seu HP chegou a um ponto crítico, Ghost finalmente usava Curse. Então, o jogo cortava para uma tela preta, pela última vez. Independentemente dos balões que apertava, você estava permanentemente preso nesta tela preta. Neste ponto, a única coisa que você poderia ser feita era desligar o Game Boy. Quando você ligava novamente, New Game era a única opção disponível. O jogo apagava o arquivo. Eu joguei este hack muitas e muitas vezes, e todas as vezes o jogo terminava com essa mesma sequência. Várias vezes eu nem chegava a usar o Ghost, embora fosse impossível retirá-lo de minha equipe. Nestes casos, o jogo não mostrava nenhum Pokémon treinador no final, e simplesmente cortava para a batalha climática com o Ghost. Eu não entendi os motivos por trás da criação deste hack, e ele não foi muito distribuído por isso. Não foi ganho financeiro. Aquilo era muito bem para ser um hacker. Parece que ele estava querendo transmitir uma mensagem, que eu sou o único receptor dela. Eu não tenho muita certeza qual era a tal mensagem. A inevitabilidade da morte, a inutilidade disso. Talvez eu simplesmente morbidamente tentando colocar mortes e horror em um jogo infantil. Independentemente disso, este jogo me fazia cada vez mais nervos. Mas espere, havia uma coisa que aparecia no fundo desta tela preta do Game Boy. As seguintes palavras: Ghosts Cursed You.